Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Cara, hoje um vídeo um pouco diferente aí pra vocês. Vou explicar toda essa situação. Vocês estão vendo aí que a gente teve que sair às pressas da ilha. A gente já tá na nossa casa, já se passou alguns dias que nós gravamos os vídeos que saíram na ilha, os vídeos que vocês assistiram ontem, antes de ontem e por aí vai, né? A nossa intenção era ter feito mais vídeos lá no local, pessoal. Porém, esse vídeo aqui é uma explicação para vocês de por que isso não aconteceu, por que a gente terminou aquela última gravação ali sem ter uma continuação. Vou começar já comigo falando, depois o Jota vai falar, o Jefinho vai falar também. Inclusive eles estão aqui, ó, né, Jota? Salve galera, boa noite. Foi assim um terror sem explicação que a gente passou naquele local lá, né, cara? Foi tenso lá, velho. A gente tá até preparando aqui para começar uma outra gravação pra galera. Isso aí, tamo já na batalha aí, né? Mas assim, como a gente não conseguiu fazer o vídeo lá, a gente vai falar um pouco por que a gente encerrou o vídeo, porque a gente não teve mais gravação lá. Isso, meio que dá um parecer pra galera. Isso, mas a gente vai voltar lá esse ano ainda na ilha, a gente vai dormir lá de novo. Com certeza. E vamos fazer a continuação do local lá pro pessoal, né? Isso mesmo. É, o Jefinho tá aqui também, né, Jefinho? O Jefinho Salve, aí, pessoal. o Jefinho foi um dos caras também que passou... O que aconteceu com o Jefinho, na verdade, foi a chave pra gente sair de lá, porque lembra que tu foi ameaçado de morte durante aquele Spirit Box? Verdade. Então foi um Spirit Box como... Na verdade, eu puxando assim pela memória, eu não lembro de algum Spirit Box que tenha sido tão ameaçador. Já aconteceu de ser ameaçador para nós, né? Por nós estarmos presentes no local. Mas dessa vez foi direcionado para mim, cara, inclusive me ameaçando de morte, cara. Verdade, durante aquele Spirit Box. De morte, foi no último vídeo, né? No último vídeo. Então, eu sinceramente, eu não tinha mais condições psicológicas de estar continuando gravando. Eu só queria dormir. Eu só queria tentar dormir, né? Porque dormir a gente não conseguiu. Isso que eu ia falar pra galera, porque... A gente não conseguiu, a gente foi, cada um foi pra sua barraca, a gente tentou. Mas começou a dar muito ruim. Mas não teve jeito. Primeiro que a gente já foi dormir, era quase 5 horas da manhã, né? Era 4 e pouco, quase 5 horas da manhã. Isso. Não tinha jeito, era muito barulho. Eu mesmo tentei, não consegui dormir, não tive jeito de dormir. E ainda mais com aquela coisa, sabe, sempre voltando na minha mente, aquele Spirit Box me ameaçando. E fora tudo aquilo que a gente filmou, cara, bola de fogo, aquele vulto, cara, que eu vi. Pelo amor de Deus, cara, tá maluco? Verdade. Pessoal, é o seguinte... Não tinha mais condições. Um detalhe muito importante foi que acabaram todas as baterias das lanternas, todas, bateria reserva, bateria que já estava tudo descarregou. Parece que a energia que tá lá é tão forte que ela conseguiu tirar a carga dos nossos equipamentos. A minha bateria, tanto é que no primeiro vídeo que a gente tava gravando, ou no primeiro não, no segundo vídeo que a gente tava gravando no casarão lá em cima, tu vê 2 vídeos, a gente fez aquele fazendo churrasco e que aconteceu, contando aquelas histórias de terror e que deu aquelas manifestações, beleza. E quando eu tava fazendo o segundo vídeo, que essa bateria aqui, ela aguenta bastante tempo. Quando a gente tava fazendo o segundo vídeo, a bateria começou a descarregar quase que eu não consegui terminar o vídeo. E aí no terceiro vídeo foi pior ainda, que foi o último que a gente gravou com o Ulisses lá. No segundo ainda a câmera do Ulisses desligou também. A câmera do Ulisses também desligou. Parou de gravar, isso aí tudo foi registrado, tá? Nos vídeos. São fatos reais que aconteceram. Tudo que aconteceu lá foi real. Foi muito assustador. Mas assim, pessoal, o fato é que estranhamente a minha bateria reserva, que estava super carregada, ela acabou descarregando naquele último vídeo ali. Eu não sei se foi por causa daquelas bolas de fogo, que tinha muita energia, estava tirando muita energia do local. Então a gente não sabe. O fato é que a gente não conseguiu mais também gravar por causa disso. E no momento que a gente foi para as barracas para tentar descansar um pouco, a gente não conseguia ter sono, a gente não conseguia dormir. Cara, eu acho que chegou a polícia aí, velho. Na verdade eles estão procurando a gente, pode ver, eles entraram pra direita lá, ó. Eles entraram pra direita pra... Cara, alguém chamou eles. Eles acham que é por lá. Ah, eles vão vir aqui, certeza, velho. Parou a polícia lá, ó. É um guincho. Não é a polícia, pô, eu vi. Não, aquele que tá atrás piscando é um guincho. Ah, mas eles foram pra outra rua lá, ó. Pegaram pra direita. Tem rua ali? Estranho. Enfim, pessoal, vamos continuar aqui, já vamos descer lá. Enfim, é isso. Ela descarregou todos os nossos equipamentos e quando a gente foi dormir, a gente não conseguiu, o sono não vinha. E continua dando manifestação lá no local, continua assim. O Ulisses Deadline também. O Ulisses falou, não, cara, só vou gravar se tu gravar também. O Ulisses, ele é um cara de coração muito grande. Tu vê na cabeça dele, ele achou que ele saísse com um vídeo a mais de lado e ia sair na vantagem. A gente insistiu para ele querer gravar, ele achou melhor não, ele deixou pra gente voltar num possível retorno lá e fazer esses vídeos. Então esse parecer, a gente não conseguiu gravar, eu queria até subir o drone, filmar as imagens aéreas do local, mas no outro dia de manhã a gente estava completamente destruído das gravações.
A gente tava desde... A gente foi... Pra nossa ida foi assim, a gente foi no dia... A gente acordou cedo pra arrumar as coisas, tudo. Carne, água, a gente não podia esquecer nada. Barraca, colchonete. A gente acordou muito cedo. A gente almoçou e já se jogou pra lá. Ou seja, a gente ficou das 7 horas da manhã acordado até as 7 horas da manhã do outro dia, acordado, sem dormir nada, sem pregar os olhos. Isso nos desgastou muito. Só esse fato já nos desgastou. Fora o fato de ter enfrentado aquelas manifestações sobrenaturais naquela ilha que não tinha pra onde correr. O que estava acontecendo lá, a gente estava completamente, realmente ilhado, né, Jota? Sim. Porque lá é uma situação que o cara do barco falou pra gente, cara, não tem como vir buscar nós. Eu até cheguei a citar, né, Jota, se alguém é picado por uma cobra, se alguém se machuca, ele falou, cara, infelizmente não tem como vir aqui. E o bombeiro parece que ficava bem longe, né? Inclusive no segundo vídeo, que até a gente viu lá, que a gente imaginou que... O pessoal vai assistir também lá, que a gente imaginou que era um cara de facão, mas até a gente ir embora, a gente não descobriu se tinha mais uma pessoa lá ou não, né? Sim, verdade. A gente não conseguiu desvendar aquele mistério, não deu. E até por causa disso a gente não dormiu muito bem também, né, cara? Isso. Aquele receio, né? O medo de perder, ainda mais que o Jefinho já tinha sido ameaçado de morte no Spirit Box. Pensa um cara levou uma facão usada lá, alguma coisa Verdade. assim. Enquanto a gente vai relatando, sempre vou colocando as cenas aí, né, pessoal, pra vocês entenderem, quem às vezes não assistiu os vídeos. Quem quiser dar uma olhada aí, tá os vídeos anteriores aí pra vocês, agora é recente. E cara... Até o próprio cara do barco falou que não dava pra ir à noite lá, porque pra passar no rio, não sabe... Cheio de pedra, né, Jota? De pedra, se dava pra chegar lá. Isso. Então era... Cara, se desse qualquer problema lá, nós estávamos completamente ferrados. Só a partir das 8, acho que ele falou. A partir de amanhecer, né? Isso, nós tínhamos que esperar. Então, o que acontece, pessoal? A gente teve que esperar amanhecer, dar o horário dele voltar pro trabalho dele, para ele pegar o barco e ir lá buscar a gente. Então a gente ficou meio que desesperado, mas a gente já sabia desse risco. E a gente enfrenta tudo isso para poder trazer esse conteúdo. A gente ir nessa ilha é um local assim muito assustador. E cara, vim aqui para fazer esse vídeo, é um vídeo simples pra gente bater esse papo. Falar para vocês que foi, eu acho que a pior noite da minha vida. A gente tem que sair às pressas daquela ilha. É uma situação sufocante. Tu tá num local e tu não conseguir sair daquele local. Mas como eu falei, é uma coisa que a gente já sabia antes de ir pra lá. Só que por outro lado, a gente sabe que vai ser um vídeo top pra vocês assistir, vai ser um conteúdo pancada. A presença do Ulisses aumenta mais o terror ainda na gravação. Ele conseguiu invocar aquele ritual que a gente olhou aquele local e a gente não reparou que tinha um ritual lá dentro. E parecia que já estava um bom tempo aquele local lá. E aquele local tinha uma energia muito forte, tanto é que quando o Ulisses invocou aquele negócio, o negócio se aproximou daquela boneca, se aproximou daquelas velas e acabou se manifestando do jeito que vocês estão vendo aí na tela. Então foi algo assim arrepiante, pessoal, que a gente passou ali, que eu jamais vou esquecer, tenho certeza que o Jefinho e o Jota também não vou esquecer. Eu vou perguntar uma coisa para eles. Para mim a pior cena, cara, foi aquela bola de fogo flutuando na minha frente. Eu gravei a cena certinho, eu fiquei impressionado a hora que eu vi aquilo ali, porque depois eu não sabia nem se eu tinha gravado, fiquei com um pânico de ter perdido aquela cena, mas graças a Deus eu consegui filmar aquilo ali, pegou perfeito a cena. E cara, pra ti, Jota, qual que foi a cena mais arrepiante que tu viu lá naquela ilha? Foi essa cena do fogo? Foi a cena da boneca? Teve a boneca levitando também, teve o fogo lá em cima, teve o facão. Não, foi a do fogo, mas naquela parte quando o Jefinho ele viu um vulto, que ele foi correr. Quando eu fui pra olhar pro Jefinho, uma bola, ela fez assim, ó, de cima pra baixo, né, no lado esquerdo, assim, cara. Tipo, vocês comentaram que teve a que passou no corredor, não cheguei a ver do corredor. Eu vi só aquela que... porque tu tava atrás, né? Isso, eu só cheguei a ver aquela que eu olhei pro Jefinho e uma bola na janela, assim, meio que... Perfeito, porque deu a bola de fogo passou na minha frente do Ulisses, foi pra direita. Isso aí eu vi no vídeo. Isso, tu viu no vídeo? Consegui ver na gravação. E aí o Jefinho, o que tu viu? Que tu disse que tu viu um vulto preto lá dentro? Assim que eu vi a bola de fogo que passou pra cá, algo me chamou a atenção, eu olhei um vulto preto e logo na sequência a bola de fogo passou de novo na janela. Então, pra mim, essa foi a pior cena. Só que a pior sensação foi de saber que existia um louco lá naquela ilha, que a gente acredita, eu não sei se era um cara, o que era, com aquele facão, porque aquele som era de facão. Isso, tinha, né? O ferro batendo com ferro, parecia. Aquele som era de facão, qualquer um conhece o som de um facão. E aí, para depois a gente conseguir dormir sob ameaça, sabendo que tinha um louco lá, que existia um risco físico. Mas só que é o seguinte, por que a gente... complicado demais. Tu sabe que, Jota, eu acho que não era um cara, eu acho que era alguma entidade maligna. Porque a gente entrou lá, a gente foi atrás de Ulisses, a gente subiu tudo lá, nós quatro, pô. A gente subiu, e não tinha nada, cara. Não tinha nada, só teve muita manifestação. Vidro quebrando e vidro estourando, cara, e pau pegando e, cara, aquela ilha lá, velho, não tem condições, cara. Aquela ilha ali é um negócio, é um lugar diferenciado.
cara, é um lugar diferente, cara. E assim, eu acho que nós somos os primeiros a dormir nesse local, gravar vídeo de terror lá. Que sim, eu não conheço outro canal que tenha passado a noite lá. Eu sinto muito orgulho disso, né, Jota? A gente sente muito orgulho disso, porque é algo muito difícil de suportar. Suportar. Assim, cara, a gente vai voltar lá ainda esse ano, a gente vai passar mais uma noite lá. A gente só vai deixar passar um tempo agora pra criar coragem de novo, porque... pra esquecer o cagaço, tem que esquecer, né? Um pouco, ainda mais que tu teve aquela ameaça ali, né, Jefinho? Então a gente tem que esperar um pouco. Parece que isso que a gente gravou dessa vez com o Ulisses foi totalmente diferente do que a gente gravou aquela vez que a gente foi lá. Porque, pessoal... Porque a gente já foi lá em 2019 e quando a gente foi lá em 2019 nós gravamos muitas atividades paranormais lá dentro. Parecia que aquela vez era um fantasma de algum ex-militar, alguém que trabalhou naquela ilha, porque essa ilha é a ilha dos alemães, né? O governo alemão junto com o governo brasileiro de Getúlio Vargas, na década de 1940 eles construíram aquelas casas, essa base naval, né? Ali paravam os navios para abastecer óleo diesel e também colocar carvão mineral. Ali tem depósito de carvão mineral também. Então era uma ilha que ela foi construída escondida da cidade que tem ali. Ela foi feita de costas para a cidade, foi feita do outro lado da ilha, de frente para o mar. Então quem passava na cidade não via que eles estavam construindo aquilo ali. Foi algo escondido. E quando inauguraram aquilo ali, o presidente da época, Getúlio Vargas, ele pisou naquela ilha ali. Então vocês imaginem a história, quantas pessoas que já faleceram, que passaram por ali, militares que trabalharam, que construíram aquele local. Às vezes até alguém que morreu construindo aquilo ali pode estar preso naquele local. São muitos mistérios que a gente ainda tem que correr atrás para desvendar. Mas é isso, pessoal. A gente veio aqui só nesse vídeo rápido, esse vídeo simples, para dar essa explicação, porque muita gente ia ficar se perguntando o que aconteceu com os vídeos da ilha, por que não teve continuação. Então foi por isso, porque nossas baterias descarregaram, câmera descarregou, eu não ia gravar com o celular, ia ficar uma qualidade muito ruim para vocês assistir. Foi por isso, fechou? Mas a gente vai voltar lá, talvez até metade do ano, para gravar de novo aí para vocês, fechou? Um forte abraço para vocês, obrigado por quem assistiu esse vídeo. Quem assistiu até agora, se inscreve aí, se puder se inscrever no canal, deixar o gostei, o seu like é muito importante pro nosso trabalho continuar aqui na plataforma, tá? A gente vai gravar uma lenda agora para vocês arrepiante que vai sair aqui no canal ainda essa semana, então vocês não podem perder, fechou? Forte abraço e até os próximos vídeos do canal. Valeu, pessoal!